Glória a Deus. O irmão Hernani fez anos, não foi? Irmão Hernani, você fez anos. Está de parabéns. Uma salva de palmas a ele. No final leva uma prenda. Glória a Deus. Então diga assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou um filho de Deus. E esta Bíblia me ensina muito. Amém. Agora feche os seus olhos e diga assim comigo, Santo Espírito, ensina-me hoje, abre-me os olhos para a verdade do Evangelho. Em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos para a terceira lição. Estamos numa série cujo título é Não Mates o Evangelho. Não mates o Evangelho. Nós temos estado a falar sobre estes assuntos porque, infelizmente, em toda a parte do mundo, o Evangelho tem sido fustigado de uma maneira negativa e muitas pessoas ouvem um Evangelho distorcido. E o objetivo desta série é ajudar-nos a nós todos a termos um entendimento do Evangelho de acordo com aquilo que Jesus nos deixou. Eu disse e volto a dizer nesta lição que ler a Bíblia sem o olhar de Jesus, ela pode tornar-se o livro mais perigoso do mundo nas mãos do homem. Ela torna-se uma ferramenta perigosa se nós a lermos sem o olhar de Jesus Cristo. Nós já analisamos 4 passagens e hoje nós vamos analisar mais uma. Hoje só vai dar tempo para fazer uma análise de uma passagem que muitas vezes é citado nas igrejas de uma forma errada, que traz um entendimento errado, porque está citado sem o olhar de Jesus Cristo. E o que nós vamos analisar é o conselho que Gamaliel deu, que está em Atos capítulo 5. Atos 5. Versículo 32. Atos 5, 32. E diz assim: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Olha para mim. Os discípulos estavam a pregar, mas um grupo de pessoas, principalmente pessoas ligadas ao poder, pessoas com poder para mandar prender pessoas, fosse o caso, este grupo de pessoas estavam furiosos por ouvir falar o Evangelho e eles queriam matá-los. Versículo 34 diz assim: Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatentes contra Deus. Versículo 40, digam todos comigo, e concordaram com ele.
chamando os apóstolos e, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem do nome de Jesus e os deixaram ir. Tiveram que levar uns açoitezinhos e umas ameaças. Bem, irmãos, quando nós lemos esta passagem, muitos cristãos, muitas denominações, muitas igrejas e pastores também, fazem disto uma doutrina. Então, qual é a doutrina que eles fazem? Dizem assim: se ainda não caímos, é porque somos de Deus. Então, se a igreja ainda não caiu, é porque somos de Deus. Se este ministério ainda não caiu, somos de Deus. E eu quero dizer a vocês, amados, o seguinte: nós não podemos legitimar o Evangelho com esta ideia, porque esta ideia não passa no olhar de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca falou assim, nunca disse assim: olha, se vocês começarem algum trabalho em meu nome e se vocês nunca caírem, significa que vocês são meus. Ele nunca disse isso. E o que é que aconteceu aqui? O que foi que Deus usou deste Gamaliel, que nem sequer crente ele era, não, era um doutor da lei, que fazia parte do conselho daqueles que queriam matar os apóstolos, e Deus inspirou, digamos assim, aquele homem para falar daquela maneira para livrar os apóstolos daquela situação. Foi o que aconteceu aqui. Porque Deus não criou aqui nesta frase uma doutrina, nem está a legitimar o Evangelho com esta doutrina. Porque se nós formos pensar assim, então, por exemplo, o que é que eu vou dizer do budismo? O budismo tem mais de 2500 anos. Atualmente tem 500 milhões de seguidores. Mas o budismo ainda não caiu. E agora eu pergunto, eles são de Deus? Falem comigo, eles são de Deus? Não. A doutrina do budismo fala de Cristo e da salvação, da ressurreição? Não. Mas eles ainda não caíram. Então se não caíram é porque são de Deus. Não posso falar assim. Até e o hinduísmo, que tem mais de 3500 anos, é a religião mais antiga do mundo, que só na Índia tem 905 milhões de seguidores. Só na Índia. Isto são estatísticas certificadas. Qualquer um de vocês pode consultar. Só na Índia tem 905 seguidores. 905 milhões de seguidores. Eles ainda não caíram. Então se não caíram são de Deus. E eu pergunto, venerar a vaca é de Deus? Não matar o rato porque pode ser a família é de Deus? Não é? Não é doutrina de Jesus. Até o que falar da bruxaria? Ainda não morreram os bruxos. Até o diabo? O diabo ainda anda aí. Ainda não caiu. Então nós não podemos usar isto. Agora, vamos ver o olhar de Jesus, por exemplo, em Apocalipse sobre duas igrejas. Veja aí Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Numa das cartas, Jesus mandou escrever o seguinte, versículo 17. Leiam todos comigo. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E agora vejam o que é que Jesus diz, digam comigo, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha para mim.
O olhar de Jesus sobre aquela igreja, sobre o pastor daquela igreja, porque as cartas eram dirigidas ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. E ele estava a dizer assim: olha, eu sei as tuas obras, tens coisas que são boas, mas tens outras coisas muito que não são de nada bom. Por exemplo, no versículo 16 diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, mas tu nem sabes que és um miserável e pobre. Então, só aqui nós vemos, que é outra ideia errada que anda por aí, de que ter posses, ter possessão de bens, que legitima a pessoa a dizer: eu sou de Deus. Você pode ser o homem mais rico deste mundo, você pode ter todos os bens do mundo e mais alguns, mas isso não significa que você é de Deus. Isso não legitima a pessoa. Olha aqui outro olhar de Jesus, por exemplo, Apocalipse, um pouco atrás, capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2:8 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Portanto, é Jesus que está a dizer: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Digam todos comigo: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Olha, para mim não fecha a Bíblia. Aqueles irmãos, aquele pastor estava no meio de tribulação e de pobreza. O homem não tinha dinheiro nem para mandar cantar, seja o que for. Mas entre parênteses diz assim: mas tu és rico. Digam comigo: mas tu és rico. Irmão, sabe uma coisa? Às vezes nós podemos até nem ter nada, mas somos ricos diante de Deus. Porque o homem vê de uma maneira que não é a maneira de Deus. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele olha com o olhar dele e Ele sabe tudo o que está no nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que é que tu acreditas. Ele sabe se tu realmente praticas o que pregas e por aí fora. Ele sabe tudo. E então, a uma pessoa ele fala de uma maneira, a outra pessoa ele fala de outra maneira. Agora, a grande questão é o seguinte: a questão não tem nada a ver se a pessoa é rica, se é pobre, se caiu ou se ficou de pé. Por exemplo, há pessoas que já caíram muitas vezes, mas Deus as ama. São de Deus. E há pessoas que nunca caíram, aparentemente, na aparência, porque todos nós já falhamos, mas na aparência parece que nunca caíram, e nós sabemos que muitas vezes essas pessoas fazem coisas em nome de Deus que são contrárias àquilo que o Evangelho ensina. Mas há pessoas também muito ricas que não são de Deus, mas também há pessoas ricas que são de Deus. Não é, a questão não tem a ver com a riqueza nem com a pobreza. Há pessoas pobres que são de Deus e há pessoas pobres que são do diabo. Porque a maneira como eles pensam e agem na vida é terrível. Mas nós temos a tendência de julgarmos as pessoas pelas posses, pela aparência. Se é rico, se é pobre, se já caiu, se não caiu. E Jesus nunca julgou ninguém através disso. Pelo contrário, Ele nos ensina a julgar, sabe porquê? Pelos frutos. Pelo fruto. Pelo fruto. O fruto, a árvore se conhece pelo fruto. Não é se a pessoa está de pé ou se não. É pelo fruto. Não é se a pessoa tem muitos bens ou se tem um nome bonito, se é muito conhecido, se é muito famoso ou pouco famoso. Não, é pelo fruto. Nós conhecemos pessoas, e provavelmente você conhece pessoas que são pobres, não têm poucos recursos, mas têm um fruto de vida e um exemplo de vida fantástico. É ou não é verdade, irmãos? Assim como também conhecemos pessoas riquíssimas que também têm um exemplo de vida fantástico. Então nós também não podemos agora olhar para quem é rico e pensar, bem, se ele é rico então não é de Deus. Não, também não podemos pensar assim.
Porque Deus não é contra os ricos, nem Deus é contra os pobres. Deus ama a todas as pessoas. Os irmãos estão a entender? Então, o que é que Jesus nos ensina? O Jesus nos ensina a olhar para os frutos, para o fruto. Então, Jesus nos dá dicas, e nós hoje vamos ver algumas dicas, para nós ficarmos em alerta. Estas dicas de Jesus Cristo nos abrem o discernimento para nós entendermos o que é que vem de Deus e o que é que não vem de Deus. Eu próprio posso, às vezes, numa pregação, falar coisas para vocês que podem não vir de Deus. Então temos que analisar. Jesus nos ensina a analisar. Jesus nos ensina a ter um olhar crítico sobre aquilo que as pessoas pregam em nome de Deus. Nós devemos julgar as profecias, nós devemos julgar as pregações, nós devemos ter esse olhar, esse discernimento, estão a entender? Para nós percebermos, para não seguirmos aquilo que é errado, mas para seguirmos aquilo que vem de Deus. Se nós seguirmos o que vem de Deus, então, irmão, você está no caminho certo. Aleluia. Você pode estar no caminho certo, na maior pobreza da sua vida, e você está no caminho certo. Como você pode estar no caminho certo, na maior riqueza da sua vida. Como você pode estar no caminho errado, sendo o mais rico de todos ou o mais pobre. Nada disso para Jesus conta. O que conta é o fruto que a pessoa dá. É isso que Jesus fala. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 23. Mateus 23, e vamos ler a partir do versículo 1. Eu não vou ler o capítulo todo, mas encorajo a todos os irmãos, se puderem, durante a semana, leiam o capítulo todo de Mateus 23, que é fantástico. É um discurso duro, é um discurso virado para os fariseus, e é um discurso bastante duro, mas neste discurso nós conseguimos descobrir algumas dicas de alerta que nós temos de estar alerta quando nós virmos acontecer isso. Porque hoje quero dizer a vocês que os fariseus e os saduceus ainda não acabaram, infelizmente. Há muitos por muitas partes do mundo e não precisam necessariamente serem judeus. Nós encontramos fariseus em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, em toda a Europa, em toda a parte do mundo. E Jesus nos ensina como é que podemos descobri-los. Então olha aqui o versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Falou a quem? À multidão e aos seus discípulos. E ele fala para nós também. E diz assim o versículo 2, dizendo, digam todos comigo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. E agora olha o que ele diz. Observai, não é? O que é que ele diz? Observai. Então olhe para mim. Qualquer igreja que você vá e que você quer se tornar membro dessa igreja, observe. Abra o olho. Observai. Diga comigo, ó glória. E diz assim, pois, agora diz assim, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Você sabe uma coisa? Por vezes nós encontramos pessoas que até pregam tudo certinho, mas fazem tudo ao contrário. As suas obras são opostas àquilo que eles pregam. Diga comigo, ó glória. Isto pode acontecer aqui na Lighthouse. Pode acontecer. Eu oro para que não aconteça. Mas pode acontecer. Nós não podemos ter a presunção assim, somos os melhores, aqui nada acontece. Não. Irmãos, eu sou um homem, você é um homem, nós podemos falhar. Então por isso diz, observa. Observa.
E o que é que Jesus diz assim? Se aquilo que eles pregam é o certo, fazei em conformidade, mas não fazeis de acordo com aquilo que eles demonstram fazer, porque as suas obras são más. Porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Mas no versículo 2 diz assim, na cadeira de Moisés, digam todos comigo, na cadeira de Moisés. É pena não ter aqui uma cadeira. Mas posso arranjar. Imagine um trono aqui. Na cadeira de Moisés sentam-se os fariseus. Esta cadeira de Moisés é a cadeira do poder. É a cadeira do homem de Deus. O ungido de Deus. O pai espiritual de todos e mais alguns. É a cadeira de Moisés. Sabe qual é a cadeira de Moisés? Representa assim, a cadeira de Moisés é a cadeira da intermediação. É a cadeira da representação de Deus aqui nesta terra. A pessoa que se senta nesta cadeira é o que me intermedia, assim, eu vou a Deus, ouço o que Deus tem a dizer e chego à igreja e dou o recado de Deus ao povo. Portanto, o povo não precisa de orar, não precisa falar com Deus. Falem comigo que eu falo com Deus e depois aquilo que Deus me disser é isso que eu digo a vocês. Esta é a cadeira do Moisés. É a cadeira do poder, é a cadeira da intermediação do Pai espiritual. Então, isto para dizer o quê? Quando nós começarmos a observar que alguns líderes têm esta tentação por esta cadeira, temos de estar em alerta. Temos de estar a observar. Em alerta e ter cuidado. Outra coisa, diz aqui assim o versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Outro sinal que nós podemos ver é fardos pesados. É regras e mais regras, e isto, e não pode aquilo, e não pode aquilo, e é uma série de coisas, e eles próprios que estão sentados nessa cadeira fazem o oposto das regras que eles próprios estabelecem. Quando nós começamos a ver esse espírito, Jesus está a ensinar. Veja, Jesus está a ensinar. Os que estão sentados na cadeira de Moisés são os fariseus, que impõem o quê? Fardos pesados. Mas, se nós começarmos a ler mais à frente, por exemplo, aqui assim, no versículo 9 diz assim: a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, digam todos comigo, porém, o maior dentre vós será vosso servo. Será o quê? Vosso servo. E depois ele até diz assim: e ao que assim mesmo se exaltar, será humilhado. E ao que assim mesmo se humilhar, será exaltado. Então, por exemplo, outro grande sinal é o seguinte. Quando nós ouvimos uma pregação assim: amados irmãos, se vocês servirem o homem de Deus, vocês estão a servir a Deus. Quem é que já ouviu estas pregações assim? Irmãos, vocês quando me servem a mim, vocês estão a servir a Deus. Porque servir a Deus é servir o homem de Deus. Mas Jesus diz aqui assim: o maior dentre vós será vosso. Então, irmãos, os que têm responsabilidades na obra de Deus, no caso dos pastores, a liderança, nós que somos a liderança, nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir. Nós estamos aqui para servir. E quando alguém se recusa a servir e quer ser servido, quer as mordomias todas,
estamos diante de alguma coisa perigosa, que temos de estar em alerta, temos de estar a observar. Porquê? Observai, disse Jesus, observai. Então nós temos que aprender com Jesus. É assim que Jesus olha para as coisas. Assim como também nós todos, como irmãos, devemos todos servir uns aos outros. Nós não podemos também só querer ser servido. Você não pode vir para a igreja com esta atitude, pastor, sirva-me lá, aleluia. E depois você também está aí na boa e não sequer se importa com o próximo. Então nós devemos nos servir uns aos outros. Ajudar-nos uns aos outros. E aqui não há títulos neste princípio, porque é o que Jesus disse. E se tu achas que és maior que os outros, e se tu tens essa ideia que és superior aos outros, até se és superior, humilha-te ainda mais e serve. Se tu achas que és superior, então serve mais. Ajuda mais. Serve. E Jesus é que veio dar o exemplo. Ele veio nos servir. Uau! Mas há aí muitas pessoas que acham-se superiores a Jesus. Então se acham superior, então sirvam ainda mais que Jesus serviu. Esse é o princípio. Vamos agora a João capítulo 7. Este Mateus 23 é fantástico, mas ele é comprido e está ali muitas lições, mas eu queria vos mostrar outras passagens. João capítulo 7, versículo 12. E diz assim: havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele, de Cristo. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Digam comigo, antes engana o povo. Agora, presta atenção. O clima estava assim, o ambiente ali estava assim. Havia uma parte da população, ou daqueles que estavam ali, que diziam assim, este homem é bom, Cristo é bom. Mas havia outra parte, outra franja, que dizia assim, não, este tipo, ele é mau, ele anda a enganar as pessoas. E neste ambiente de suspeição, Jesus dá uma grande lição. Que, na verdade, eu vou-vos dizer uma coisa a vocês hoje. Hoje há, no meio do Evangelho, uma grande suspeição. Não há? Há um clima de que as pessoas já não sabem a quem acreditar. Porque vem aquele, diz uma coisa, vem o José Fidalgo, diz outra, depois vem aquele, já diz que não é assim, já é assado. Mas a quem é que eu vou acreditar? E este era o ambiente que estamos a encontrar aqui em João 7. Porque havia uns que diziam assim, Jesus é fantástico. E vinha outros, não, ele anda a enganar o pessoal. Então Jesus vai dar uma lição a todos nós e diz assim, no versículo 13 diz assim, todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Olha o que é que ele ensinou. E aos judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras? Não as tendo aprendido. Olha para mim, na linguagem de hoje é assim, este aqui não andou na escola connosco, não foi à universidade, não fez o mestrado, porque este pessoal era da mesma geração, eles conheciam-se. Alguns até diziam assim, não é este que morava lá, que vinha lá de Nazaré, não era filho do carpinteiro? Eles conheciam-se. Como é que este fala da maneira como fala se nunca foi à escola? E então o versículo 18 diz assim, Jesus lhe respondeu e disse, digam todos comigo, a minha doutrina não é minha. Oh, irmãos, esta frase aqui é tão forte. Eu disse quê? Desculpem, é 16. Digam lá todos comigo. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele
que me enviou. Não feche a Bíblia, olhe para mim. Isto é forte. E há uma lição. Porque Jesus está a dizer assim: aquilo que é a minha doutrina, que é o Evangelho, aquilo que eu vos estou a ensinar, este Evangelho que eu vos estou a ensinar, não é meu. Não fui eu que inventei. Mas foi daquele que me enviou. Referindo-se a quem? A Deus Pai. Então quem é o autor do Evangelho? É Deus. Quem foi o porta-voz desse Evangelho? Jesus Cristo. E agora ele diz uma coisa fantástica, versículo 17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, referindo-se ao Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. E agora veja, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Irmãos, Jesus dá-nos aqui uma dica absolutamente fantástica. Para nós reconhecermos aonde é que poderá estar o engano ou não. Porque havia este clima de suspeição. Ele anda-nos a enganar. E ele estava a dizer assim: aquilo que eu falo não vem de mim, não aprendi em nenhuma escola, mas vem lá de cima. Os pregadores atualmente, irmãos, têm que passar a falar mais daquela doutrina que vem lá de cima. E falar menos de si próprio. Quem fala de si próprio carrega engano, porque fala de uma doutrina que não vem do Pai, mas vem da pessoa. Irmãos, todos nós aqui podemos ter experiências fantásticas com Deus. E não tem mal nenhum de vez em quando dar um testemunho, algo que tenha acontecido connosco. Mas se nós passamos a vida toda a falar de nós mesmos, a falar do que com Deus fez na minha vida, e que Deus fez isto, e que Deus fez aquilo, e depois foi não sei onde, e eu fui lá, e orei, e a pessoa ficou curada, e depois foi não sei o quê, e pus a mão, e pus o pé, pus o manto, pus tudo e mais alguma coisa. Uma pessoa que se expressa desta maneira, seja em que país for, essa pessoa fala dela mesma. E aí está engano. Porque quando a gente começa a falar muito de nós e a falar pouco do Pai e da doutrina que vem do Pai, significa que nós, a qualquer momento, vamos escorregar para as nossas ideias. E Deus não confirma ideias, Deus confirma o seu Evangelho, a sua palavra. Os irmãos estão a entender? Muito importante esta dica de Jesus Cristo. Muito importante. Quem busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro. Cristo e a sua doutrina é a verdade. Digam comigo, Cristo e a sua doutrina, que não é dele, é do Pai, é a verdade. Agora ouça o que eu vou dizer. Quem fala muito de si mesmo, busca a sua própria glória. Por exemplo, vou ser mais específico. Quando começamos a ouvir falar de muita exaltação, por exemplo, exaltar a tribo. Tu não és da nossa tribo, então se não és da nossa tribo, não prestas. Mas Jesus falou de alguma tribo? Não falou. Quando se fala muito dos seus feitos, e mais, já nem sequer se usa da Bíblia, mas pega-se num livro qualquer e começa-se a pregar sobre o livro. Foi assim que nasceu, por exemplo, os Mormons. Os Mormons, que faz aí há vamos, 150, 200 anos atrás, diz que um tal de Joseph Smith teve uma revelação nova. Apareceu-lhe um anjo com um novo evangelho, com uma nova revelação. Hoje, se você falar com um dos Mormons, eles têm um livro exatamente assinado por Joseph Smith. E nas suas
homilias, as suas pregações nas suas igrejas, eles não usam a Bíblia, eles usam o livro de Joseph Smith. São novas revelações. Mas nós já aprendemos aqui nesta casa que Cristo veio consumir tudo, ele veio consumar, aliás, ele veio consumar tudo. Eu não sei se ele consumiu tudo, mas ele veio consumar, ele veio cumprir tudo, está cumprido. E sabe uma coisa, não precisamos mais de revelação nenhuma, porque já está tudo revelado. Aleluia. Então, quando nós começamos a ver alguém que põe este livro de parte e começa a usar outros livros para transmitir as ideias dele ou dela, Jesus diz assim: observai, está em alerta, amigo, porque quem fala dele mesmo busca a sua glória. Isto é matemática pura. Isto não é por acaso. Jesus não disse isto por acaso. Quem fala muito dele mesmo busca a sua própria glória. Eu fiz, eu fui, e Deus não sei o quê. E depois vem aqueles irmãos que são mais espirituais, que é todas as noites tem uma visão, todas as noites Deus lhe fala, todas as noites acontece um sinal qualquer, uma maravilha, e depois a malta transmite aquilo, fica tudo arrepiado, os pelos todos no ar. E depois lá vem aquela coisa, veja, eu não sou contra a questão das línguas, eu acredito no dom de línguas, mas tem o seu propósito. Temos é que aprender, hoje não é o tempo de ensinar isso, mas depois vem aquela coisa que é, e vem aquela coisa toda, aqui fica tudo, aquilo deve ser Deus. E depois quando nós vamos ouvir aquela conversa, não tem nada a ver com o olhar de Cristo, não passa no crivo de Cristo. Não passa no passe-bite de Cristo, não passa no coador de Cristo. Os irmãos estão-me a entender? Agora veja aí Filipenses, para terminar, Filipenses capítulo 3. Irmãos, nós temos que falar mais acerca de Jesus e da doutrina de Jesus. E temos que deixar de falar cada vez menos de nós e mais de Jesus. E Filipenses 3, versículo 16 diz assim, Paulo estava a dizer assim: mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo de que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, isto é forte, cuja glória é confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha, para mim não fecha a Bíblia. Por exemplo, nós temos de ter cuidado também que quando estamos num lugar que estamos só a ouvir falar de objetivos, de alvos para conquistar, coisas terrenas, mesmo até que possa ser igrejas, vamos abrir não sei quantas igrejas, o pessoal só pensa nas coisas terrenas, só pensam em coisas que têm a ver com esta vida. Mas olha o que Paulo diz no versículo 20, diz assim, digam todos comigo, mas a nossa cidade está nos céus. Onde é que está a nossa cidade, irmãos? Não é aqui nesta terra. Está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oh, irmãos, enquanto uns estão sempre a olhar para aqui, para a terra, Paulo, Jesus, todos os pregadores, os apóstolos de Jesus Cristo levavam-nos a quê? A olhar para a nossa cidade. A nossa cidade não é aqui nesta terra. Os nossos bens não são aqui nesta terra. O nosso futuro não está aqui nesta terra. Temos que deixar de pensar só nas coisas terrenas, no nosso bem, no nosso ventre,
e temos que pôr sim a nossa fé, mas é naquilo que está por vir, na cidade que é a Nova Jerusalém. Nós iremos viver com Deus para sempre, passar a eternidade com Deus. Irmãos, esta vida aqui são 2 dias, isto passa rápido. Agora, com isto também não estou a dizer que você não tem que trabalhar. Não, claro que temos que trabalhar. Se algum irmão tiver a felicidade de ser mais rico, glória a Deus. Se houver irmãos que podem ter uma vivenda melhor que os outros, glória a Deus na mesma. Nós não estamos aqui para comparar-nos, nós não estamos aqui para ver quem é que é mais rico. O que nós estamos aqui é para estarmos juntos e colocarmos a nossa fé em Cristo, nos edificarmos uns aos outros no amor de Jesus Cristo. Aleluia. Até que se aproxima aquele dia. Que dia? Quando o Senhor nos vier buscar a todos. Isso é o que interessa, irmãos. Isso é o que interessa, isso é o que é o melhor. A certeza da nossa salvação. E para terminar, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22. E diz assim a palavra de Deus, digam todos comigo, mas o fruto do Espírito é, digam comigo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha para mim, irmãos. O importante não é se nós somos ricos ou não, se estamos de pé ou se caímos. Eu já caí várias vezes na minha vida, e você? E o que é que fazemos a um filho nosso quando ele cai? Dizemos assim, olha, levanta-te, limpa o pó, põe o mercúrio e continua. É o que temos que fazer. Amém? É o que temos que fazer. Se nós fôssemos analisar se aquilo que é de Deus é o que está de pé e não é, olha o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi à cruz do Calvário e diz que os discípulos se dispersaram todos. Aparentemente tinha tudo acabado. Estava tudo acabado. Mas mais tarde, quando o Espírito Santo veio, está lá em Atos, não é? Quando ele veio, diz que eles todos foram cheios do Espírito Santo e começou algo novo. Quer dizer, não começou, foi a continuação. Foi a continuação. Irmãos, se alguma vez você já caiu, não fique triste, levante-se e continue, porque Deus é contigo. O que é importante, sabe o que é, irmão? É que permaneça este fruto em nós. O fruto do quê? Do amor, do gozo, a paz. Irmãos, nós somos portadores de uma paz que não há preço. Não há dinheiro que consiga pagar esta paz. Mas esta paz é fruto do Espírito, é fruto do Evangelho, é fruto de quem crê e vive o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós cremos e vivemos o Evangelho de Jesus, a doutrina de Jesus, quando nós seguimos a doutrina de Jesus e não de homens, este fruto gera em nós o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão, temperança, glória a Deus. O que é o oposto? O oposto está no versículo anterior, versículo 21. Né? 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, não é lexívia, é lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
Por exemplo, quando você for ler as cartas do Apocalipse de Jesus às igrejas, nós lemos um pequeno trecho de duas, não é? Você vê o quê? Algumas repreensões de Jesus também. Porquê? Porque lá está, de que é que vale nós dizermos assim, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, a minha igreja XPTO, e depois, o que é que há lá no meio da igreja? Invejas, glutonarias, bebedices, pelejas, guerras, falar mal uns dos outros, a criticar, apontar o dedo, a julgar. Até isso não é bom fruto. Isso não é bom fruto. Prostituição, impureza. Mas quando a gente vê amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, então isso é bom fruto. É sinal de que aquele que se ensina está a produzir fruto no coração do povo. Agora é importante também que o povo creia, como é óbvio, porque o Evangelho só é eficaz se nós cremos nele, se nós o decidirmos viver. Podemos ter aqui uma pessoa cheia de boa vontade para ensinar tudo e mais alguma coisa, ensinar certo, ensinar correto, mas se o nosso coração não se abre para o ensino de Jesus, ficamos na mesma. Mas se nós nos abrirmos para o ensino de Jesus Cristo, e se nós vivermos esse ensino, então o Evangelho não morre, mas floresce fruto nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então não mates o Evangelho. Não vamos legitimar o Evangelho com ideias erradas, com pressupostos errados, mas sim com o olhar de Jesus Cristo. Vamos ver o que é que Jesus pensa sobre esse assunto. E hoje nós vimos o que é que Jesus pensa sobre aquela declaração do Gamaliel. Não é? Gamaliel declarou, se é de Deus, então não vai cair, então escusamos de andar a prender estes homens ou matá-los. Mas aquilo foi apenas uma situação que Deus se usou para livrar os apóstolos de uma situação difícil. Mas aquilo não é doutrina, porque não passa no olhar de Jesus Cristo. Não passa no olhar de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero agora servir a ceia aos irmãos. E como vocês sabem, nós não temos dias específicos da ceia. Mas antes de tomarmos a ceia, gostava de ler para vocês uma passagem que está em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 9. E esta é uma exortação para a igreja toda, para nós todos hoje. E lembrarmos que quando tomamos a ceia, temos que nos lembrar que a ceia é símbolo desse amor de Deus por nós, é símbolo de união, símbolo de camaradagem, de amor fraternal. E Romanos 12, 9 diz assim, digam todos comigo, o amor seja não fingido. Esta frase diz tanto, irmãos. O amor seja não fingido. Depois ele diz, aborrecei o mal e apegai-vos, colai ao bem. Temos que estar colados àquilo que é do bem, que é bom. Depois diz, amai-vos cordialmente. Amados, isto é o mínimo que se pode pedir à igreja toda. Que nós possamos nos amar cordialmente. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Isto é, não vamos ser lentos em cuidar, em assistir, em ajudar, seja quem for que precise do nosso apoio. Não vamos ser lentos, mas vamos ser vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
Se alguém está a passar por uma tribulação, a exortação do Evangelho é: sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, não desanimes, continua a orar, não desistas, ora, preserva. Depois, versículo 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Quando nós lemos isto, ele não está a falar para a gente se acomodar àquilo que é pobre. A humildade não tem nada a ver com pobreza. Mas o que ele está a dizer é que sejamos humildes. Não sejas sábio em ti próprio. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Digam todos comigo agora, portanto: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal à batatada. Não, vence o mal com o bem. Irmãos, é sobre esta palavra que hoje eu quero servir a ceia. Que esta passagem de Romanos seja uma reflexão para esta próxima semana, para a nossa vida. Que ela seja uma reflexão também na nossa maneira de nos relacionarmos, não só em casa, com os da família, mas com todas as pessoas que nos rodeiam, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, que nós possamos, se possível, conforme diz ali Paulo, tende paz com todos os homens. Amém? Então eu quero orar, vamos ficar de pé, glória a Deus. Eu vou pedir aqui ajuda, pode ser aqui o Vítor, pode ser Vítor. E eu vou pedir ajuda aqui ao Miguel também, pode ser Miguel. O Vítor e o Miguel vão ajudar a servir a ceia. E eu quero orar pela igreja toda, para vocês todos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado por nos teres salvo, nos teres liberto do engano, da mentira, e nos teres mostrado o caminho que é o teu Evangelho. Nós queremos aprender mais, Senhor, e nos ensinas, por favor, para que possamos andar neste